presidente do PDT, Carlos Lupe, Dora Pires, secretária nacional do PSB, Eliseu Gabriel, PSB, Antônio Neto, importante liderança, presidente municipal do PDT, Carlos Lupe, presidente do PDT do Brasil, e outras lideranças importantes desse grande momento. Molon, Volden Queiroz, do PDT. E já falei, Ciro Gomes, estrela maior. Não, para mim não, quem vai começar aqui hoje é Carlinhos. Sistema presidencialista. Bom dia a todos e a todas. Muito prazer, muita alegria em receber aqui os companheiros do PDT, junto com a Executiva Nacional do PSB, que se realizam a reunião hoje aqui, presidente Ciro Gomes, apenas para homenagear o companheiro Márcio França e os companheiros do PSB, os nossos líderes que aqui estão, para afirmar esse compromisso de união entre PSB e PDT, que para nós do PSB é simbólico. Ele inicia uma corrida para as eleições municipais de 2020, simbolizando aqui em São Paulo, governador Paulo Câmara, governador Márcio, líderes, Molon e Queiroz, companheiros e companheiras. É um simbolismo muito importante para que neste momento difícil, momento de retrocesso, momento em que a política está em dificuldades e que nós, que só representamos duas forças políticas históricas que têm uma longa e positiva história em nosso país, história de transformação, história de justiça social, história de desenvolvimento, e que hoje, dando continuidade aos nossos antepassados, temos o desafio extraordinário de apresentar ao país uma proposta que mude radicalmente o rumo que o Brasil está tendo nesse momento, que mostre à população brasileira que é necessário mudar radicalmente o sistema político que faliu definitivamente com o resultado das eleições de 2018, que este momento histórico requer das forças históricas, das forças que tiveram um grande protagonismo desde Getúlio Vargas até os nossos dias, que passa naturalmente por esses dois partidos políticos que aqui estão se unindo neste dia para as eleições na principal e a principal cidade, a maior cidade do país, que é a querida capital paulista, para que nós possamos, com esta vitória, também sinalizar para o país que é possível ter um sistema político diferente, que nós vamos contribuir para isso, que é possível ter uma proposta de desenvolvimento estratégica para o país, que tem quadros importantes, como os do nosso partido, mas também como o presidente Ciro Gomes, que já demonstrou em todas as funções que exerceu em sua vida, de prefeito de capital a governador do Estado, a ministro do Estado, de várias pastas, que tem propostas diferentes, progressistas e capazes de mudar o rumo da política brasileira. Nós não temos esse desafio e não podemos, companheiro Lupe, a quem cumprimento e agradeço pelas conversas que temos mantido permanentemente em torno de unir algumas forças que têm um compromisso com o país, e isso tem avançado, e este ato já concretiza um avanço do mais significativo, e esperamos avançar, e avançaremos ainda muito mais em várias capitais e cidades grandes, principalmente, mas também por todo o território nacional, que neste momento que exige de todos nós, que temos compromisso com o país, um espírito altivo de mudança, um espírito que eu diria até revolucionário, no sentido de que não se pode aceitar o que está acontecendo com o país de cabeça baixa. Nós temos que erguer nossas cabeças, toda a nossa energia, toda a nossa inteligência, toda a nossa capacidade, unindo as melhores forças políticas do país para reagirmos. E as eleições, Lupe, sem dúvida nenhuma, é um grande momento para que os partidos políticos que ainda têm respeitabilidade, que, sobretudo, têm compromissos históricos com o país e com a sua população, possam se unir e levar adiante e obter vitórias. Nós estamos certos, nós do PSB, e creio também, evidentemente, que do PDT, de que nós poderemos ter um desempenho
e um protagonismo que nos levará a outro patamar político e eleitoral para os próximos anos. Então, agradeço a presença de todos, tenho muita alegria em recebê-los e vamos à vitória aqui a partir de São Paulo. Muito obrigado. Passo a palavra ao companheiro Carlos Lupe, presidente nacional do PDT. Obrigado, irmão. Obrigado a todos. Na nossa opinião, esse simbolismo de São Paulo é o coração do Brasil. Aqui nós estamos onde se faz a referência do Brasil que sonhamos, do Brasil que queremos. Estava vindo aqui, estava escutando a oração de São Francisco dizendo que onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, nesse ambiente de ódio que o país está vivendo, de raiva, de perseguição, de direitos aviltados, de homofobia, a nossa voz unida vai ser uma voz que vai ecoar no coração de todos os brasileiros e brasileiras de bem. Por isso, Siqueira, eu quero te agradecer por poder estar nessa caminhada ao teu lado. O trabalhismo, quando se junta com o socialismo, é vitória certa. Pode escrever que é vitória certa. Quando nós viemos aqui, mais uma vez grato, com a presença desse governador, que sempre é muito gentil, muito educado, todas as vezes que eu vou no Pernambuco, já estou me sentindo pernambucano pela sua habitual gentileza em receber o governador Paulo. A praxe de Pernambuco ter essa gentileza, generosidade, e isso marca o coração da gente. O coração guarda, nada tira. Viu? Queria agradecer ao Eliseu Gabriel, meu companheiro de muitas jornadas, né? Já foi, então ele tem o trabalhismo e o socialismo no coração. Que já foi trabalhista também, socialista, amigo, irmão. Os dois líderes aqui, Molon, que é uma referência para mim no Rio e no Brasil de vida, de ética, de lealdade, de comportamento exemplo. Aí meu companheiro e amigo Volney Queiroz, que está assumindo a liderança do partido na Câmara Federal agora. O companheiro Márcio, nosso ex-governador de Estado, me perdoe, mas eu tenho meu maior defeito na vida, dessa vez. Eu não sei guardar o que eu sinto, eu não leio, eu não prescrevo, eu só sei falar o que eu sinto. Esse ato aqui, na minha modesta opinião, da Tavênia aqui, os superiores companheiros, é um ato para formalizar o nosso desejo, nossa vontade de vê-lo prefeito da cidade de São Paulo. Essa é a nossa desejo. E nós não estamos fazendo desse ato um simples ato de gentileza pela bom caráter que tu é, pela personalidade que você tem, mas principalmente pelo povo da cidade de São Paulo. Você é um homem experiente, você é um homem que já foi prefeito, já foi governador de Estado, você é um homem de uma vida reta, limpa, íntegra, e o nosso desejo, eu só posso aí, ao meu limite, desejo, vontade, pedido, é que São Paulo tenha a honra de ser governado com um homem com a sua envergadura, com a sua sensibilidade, com a sua lealdade à causa popular. Esse é o nosso coração. E desculpe o jeito, meu jeito é assim mesmo, mas eu estou lá, é meu desejo pessoal, e eu não vou deixar de falar isso porque não segue as regras da praxe, mas eu não consigo, que eu tenha essa dobradinha aqui, Neto, vice-prefeito, e Márcio, prefeito. É claro que eu entendo que nós estamos num processo de construção. É claro que ninguém pode começar uma campanha com já... Não existe candidatura a vice, existe candidatura a prefeito. Mas eu não posso deixar de manifestar meu desejo, sabendo que mais importante para nós é a nossa vitória. É conseguirmos vencer essas forças de direita que estão se assumindo, que estão saindo do armário, raivosas, e o único instrumento que a gente tem para vencer é a nossa causa, é a nossa história. É nossa, olha, eu digo sempre, eu repito, e termino aqui que eu já falei demais, ao meu amigo, meu líder, referência da minha vida, e depois de Leonel Brizola, é a minha segunda paixão, que é o Ciro Gomes. O quanto você orgulha a cada brasileiro, a sua ousadia, a sua coragem, você não se verga cabresto de ninguém. Às vezes, muitos não compreendem umas palavras mais duras, mas quem quiser falar muito manso, que seja da diplomacia. Nós não somos diplomatas. Nós somos cidadãos brasileiros revoltados que não aceitamos a tutela de nenhum sistema. Nenhum sistema. Então, Ciro, meu sonho é um dia te ver presidente da República. Porque eu tenho certeza
que isso vai representar o começo da vitória do povo brasileiro. Agradeço a todos, peço desculpa pelo meu jeito, Siqueira, mas eu sou assim, não tem jeito, eu não mudo, mas estou velha, a gente quando chega nos 62 não muda mais. E estamos aqui com um sonho, rapaz, é um sonho que Arraes e Brizola gostariam de ver realizado. E nós, modestamente, eu muito mais do que você, Siqueira, você, com a sua envergadura, eu, com a minha pequenez, uma banca de jornal que hoje, por acaso, está na presidência do partido, vamos, quiçá, realizar o sonho dessas referências da pátria brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado ao companheiro Carlos Lupe, um querido amigo. Aqui acabamos de ouvir suas palavras com muita alegria, muita satisfação. E o jeito dele é o jeito que nós gostamos que ele seja, o jeito que alegra todo mundo. Um grande companheiro, agradeço também pelo companheirismo e a luta que nós estamos travando nesse momento no nosso país. Aqui é assim, é um do PSB e outro do PDT. E agora teremos com muita alegria a oportunidade e a grata satisfação de ouvir o nosso querido companheiro Ciro Gomes. Meus companheiros, minhas companheiras, eu quero cumprimentar toda a companheirada, e é uma companheirada muito querida, muito fraternalmente amiga, de muito longa data, que são os quadros do PSB, que eu, por um tempo muito feliz da minha vida, tive a honra de integrar, sob a liderança, não é, de um amigo que a fatalidade nos subtraiu e que está fazendo muita falta ao Brasil, e é com o nome dele que eu começo, nosso companheiro Eduardo Campos, que, enfim, me trouxe de volta, né, para a luta política, e agora o Lupe faz esse resgate novamente. Quero cumprimentar aquele que pouca gente sabe a dimensão, não é, com que ele pensa, com que ele sofisticadamente qualifica o olhar sobre o Brasil, que é nesse jeito simples, modesto, carismático, mas é um cérebro que, como raros, pensa o Brasil com a sofisticação necessária, que é o Carlos Siqueira. Antes de mais nada, um intelectual que eu aprendi a admirar e a querer bem. Quero, na mesma linha, cumprimentar esse outro companheiro, prefeito que já foi de São Vicente, muitos anos atrás, muito jovem, já visionariamente percebia o drama do jovem, da falta de alternativa do jovem, que acaba virando presa fácil do gavião do narcotráfico. E o Márcio França tem políticas pioneiras ali em São Vicente que o qualificaram para virar esse quadro nacional que chega a governar o grande estado de São Paulo e que hoje, não é, pode nos liderar numa vitória que terá repercussão histórica para a cidade de São Paulo, que precisa muito, não é, e para o Brasil, que virá a partir desse estado locomotiva da nação, não é, um caminho novo sendo construído por entre os ódios que reduzem a percepção da vida. Quero cumprimentar os nossos líderes no parlamento, não é? Nosso companheiro Molon, que nos enche de orgulho, liderou a oposição até recentemente. É um quadro desses que a gente vai ouvir falar ainda por muitos anos, porque tem a decência, o preparo, a qualificação, a disposição para o trabalho, a fidelidade, a coragem, que são atributos de um grande líder, de um homem de Estado que estão rareando na vida brasileira. E no mesmo passo, embora em casa os elogios precisem ser menores, esse jovem talento pernambucano, Volney Queiroz. E por falar em Pernambuco, abraço com muita alegria o nosso governador Paulo Câmara, meu querido amigo. Estou revendo aqui. Teve os 2 primeiros casos de coronavírus, felizmente vindos da Itália, não são de contaminação local, mas já está tudo pronto lá, competente, governador que é. Enfim, o nosso companheiro Carlos Lupe tem esse coração generoso e ele acaba criando álibis para as minhas palavras duras. Mas eu, para encaminhar com a brevidade necessária e a prudência que o momento pede, eu diria que essa reunião acontece num lugar que é a um só tempo, São Paulo, o epicentro da mais grave crise brasileira contemporânea, e é a um só tempo o mesmo lugar por onde o Brasil precisa achar o caminho para sair da crise. Não há saída para a crise brasileira sem uma equação econômica e política que compreenda as questões de São Paulo. O que eu quero dizer num brevíssimo resumo, embora eu não possa deixar essa ocasião histórica passar sem essa reflexão. No ano passado, sob a liderança da atual quadra política brasileira, São Paulo viu fecharem-se 2.325 indústrias. No ano de 2019, números oficiais da Fiesp, foram fechadas 2.325 indústrias.
a conta é de que se fecham 1.000 empregos industriais por mês em São Paulo. Não é só na capital, cinturão do ABC, enfim. E isso é a sequência agravada de um fenômeno que vem destruindo o tecido econômico brasileiro. O Brasil, no ano de 1980, representava 12 vezes a produção da China. Isso é ontem, meus compatriotas, isso é ontem. Olha o tamanho e a extensão e a velocidade dessa tragédia, para a gente não ficar culpando o coronavírus pelo espasmo de hoje. E sabe quanto era a indústria em 1980? 1/3 do PIB brasileiro, Márcio. Hoje está se aproximando de 10%. Nunca houve na história do capitalismo mundial tal destruição veloz e complexa de um tecido produtivo. E o que é grave, gravíssimo, e nos traz ao tempo presente, é a gravíssima transcendência desse nosso encontro e da importância da vitória sua aqui, Márcio. É que a elite de São Paulo, vendo o nosso Estado e o nosso país agonizar desta forma, bate palmas sistematicamente para a modelagem econômica que produz esse desastre. Com todo respeito, os atuais governantes de São Paulo, não cabe a mim, embora nascido ali no interior, em Pindamonhangaba, e criado no Ceará, eu sou um brasileiro, né, que pegou o pau de arara no caminho inverso, não é a minha reflexão hoje criticar as lideranças de São Paulo. Mas, francamente, dizer amém a um projeto, a um modelo econômico que destrói e que produz aquilo que nós conhecemos, que é o desemprego em massa, que é a informalidade absolutamente agravada, sem precedentes, em que metade dos brasileiros são obrigados a viver com R$ 413 por mês, enquanto se culpa os encargos sociais sobre o trabalho ou o próprio custo do trabalho, como se isso fora a responsabilidade dessa tragédia. Ora, o salário hora chinês já é mais alto do que o salário hora brasileiro. Não é perseguindo trabalhadores, aposentados, constrangendo políticas públicas com exotíssima providência, sem precedente no mundo, de congelar por 20 anos o investimento público, meu caro Serafim. Meu caro Beto Albuquerque, que representa com muita galhardia a gente Gaudéria. 20 anos estão proibidos os brasileiros de expandir o gasto. Nascem 2 milhões de bebês por ano no nosso país. Me digam um país do mundo que tenha feito tal aberração, para que a gente possa dizer, não, vamos imitar porque a consequência é boa. E o país amarrado, como estamos hoje. Como é que nós vamos sair disso? É por algum algoritmo? Haverá o anúncio de algum aplicativo? Algum robô sofisticado vai consertar essas coisas? A inteligência artificial vai elaborar? Não, só tem uma saída. E a gente humildemente tem que mostrar isso para o povo, que é a política. E a política feita com ideia. Porque budejar, botar defeito no adversário, eu até sou chegado no esporte, não é? Elogiar os amigos e tal, isso é uma parte relevante, né, da política. Mas é preciso consertar a equação com inteligência, substituir o preconceito, a interdição ideológica, os ódios superficiais, sem causa, né, para poder comover de volta o nosso povo, especialmente a nossa juventude. E para além da ideia, há que se ter o exemplo. O exemplo porque o discurso político sem causa, o discurso político sem a demonstração coerente daquilo que é a distância entre o falar e o fazer, e a militância. Pois essas 3 virtudes, elas se consolidam em Márcio França, a quem eu conheço de longa data, parlamentar experiente, prefeito municipal experiente, governador de estado experiente, tem uma habilidade que um dia, na outra encarnação, ainda conseguirei ser, que é o que o Lupe tem também, a habilidade do diálogo, da costura, da inteligência, da habilidade, da delicadeza, nunca quebrou a palavra num compromisso, enfim, tem todos os dotes. Nos lidere, seja prefeito dessa cidade, faça esse bem ao Brasil. França, prefeito é Márcio França. Prefeito é Márcio França. Muito bem. Então, bem, amigos, agora já agradecendo a todos que estão presentes aqui, e há muitos que gostariam de estar, mas não estão, mas terão a oportunidade durante a campanha, neste ato simbólico e histórico do nosso partido e do PDT aqui na capital paulista. Nós queremos dizer que este companheiro que nós estamos aqui tentando eleger, e vamos eleger a prefeito da capital São Paulo, é um companheiro que, para nós socialistas, é um dos melhores quadros do nosso partido, é uma pessoa que, como prefeito, foi reeleito com 93% dos votos válidos,
que eu estou para encontrar alguém que tenha sido reeleito com esse percentual, então não precisa comentário, que em todas as funções como deputado, como líder do PSB, como dirigente do PSB, que é permanentemente, tem no nosso coração um agradecimento muito grande. E eu tenho certeza que estou transmitindo o sentimento de todos os dirigentes e toda a militância do PSB, Márcio, para você, que nós somos muito agradecidos pela sua permanente coerência, que tem até essa altura o único partido da sua vida, desde a juventude, e um dirigente extraordinário, você, como Beto Albuquerque, o Hollenberg e alguns outros. Nós estamos aqui, neste ato simbólico, para expressar essa nossa alegria, nossa vontade, nosso desejo de daqui de São Paulo partir um sinal para o Brasil, que terá desdobramento no futuro próximo, se Deus permitir e nossa ação for consequente, e eleger você prefeito de São Paulo, juntamente com o PDT e outros partidos e companheiros que se agreguem. Estamos apenas dando o primeiro passo e você vai dar a sua palavra para todos nós. Com muito prazer, companheiro. Bom dia a todos. Quero, claro, agradecer a todos vocês. Eu sei que nós estamos no meio de uma reunião da Executiva Nacional. Carlos fez essa gentileza. Agradecer, evidentemente, todos os dirigentes do PDT. Mas nós temos tantas pessoas aqui importantes, né, amigos de tantas datas, que eu revejo, outros que eu vejo agora, que eu vou pedir licença para todos vocês para cumprimentar a pessoa que, para mim, é mais importante que a minha mulher, que está aqui hoje, né? Porque nós estamos juntos há 40 anos. E eu sempre falo, e como é difícil você convencer as pessoas que convivem com você para também, junto com você, sonharem sonhos que, por vezes, são só seus, não são das pessoas. As pessoas que convivem com a gente, por vezes, têm outras ideias também, têm outras vocações, não é? E cada vez que a gente faz uma opção, ela sabe que, naturalmente, a opção é por mim e por ela, mas a gente faz porque ambos acreditamos no inconformismo das coisas que acontecem errado por falta de oportunidades. Basicamente é isso, né? A minha vida, eu fui um privilegiado, né? Eu tinha uma condição pessoal boa de família, né? Diferente até da dela, com tanta dificuldade que teve, mas o tempo nos levou a ficar incomodados com a situação que a gente vive, né? Eu vim de uma origem de uma cidade que tem o menor orçamento per capita do estado de São Paulo, uma cidade muito pobre, com muita dificuldade, e a gente viu aquilo na prática acontecer. Ainda dizia ontem para o Ciro à noite que anteontem eu recebi umas mães, e parece até um pouco do destino, porque já tinha acontecido isso uma vez lá conosco em São Vicente, umas mães que essa semana a prefeitura fechou mais um centro importante de recuperação de pessoas deficientes, de fisioterapia, enfim, completando um ciclo de fechamento de serviços públicos, que há 2 semanas atrás até postei, porque a mãe foi nos procurar, que ela tem um filho autista, grave, severo, e a criança morde o braço e arranca pedaço todo dia, e eles fecharam mais uma escola de criança autista aqui na cidade. Veja, se a gente vai ter que fazer economia, que a gente vai ter que encaixar orçamentos, nós vamos ter que fazer uma conta financeira que todo mundo tem, o governador Paulo tem, todo mundo que é governador sabe, prefeito também, mas, sinceramente, não é possível que as pessoas sejam insensíveis. A insensibilidade numa condição dessa é um negócio hediondo, porque ir lá, como aconteceu essa semana passada, no litoral de São Paulo, onde nós estamos lá chorando, mais de 50 pessoas mortas, soterradas, porque moram em situações que não deveriam morar. E o governador vai lá e fala que só acontece isso porque nós não somos, se fosse um lugar do primeiro mundo, como nos Estados Unidos, não aconteceria. Isso é uma ofensa para as pessoas. As pessoas não moram lá porque elas querem. Foi o que sobrou para elas poderem sobreviver. Foi assim que as pessoas, nós temos que compreender que as pessoas não têm as condições. Quando eles falam que vão, eventualmente, começar a cobrar, por exemplo, de serviços públicos, eles não têm noção que as pessoas não têm o dinheiro para pagar aquele valor. Não, mas eu vi essa expressão, mas 100, 120 reais toda a família tem. Elas não têm, criatura. Como eles não vivem nem minimamente essa realidade, eles não acham. Então, no fundo, não é que eles estejam só errados. Eles vivem em outra lógica, em outro mundo. E aí é que é a grande diferença da gente. A separação tradicional da orientação original, de esquerda, direita, enfim,
Se as pessoas entendessem como é que foi feita essa primeira separação, quando nós saímos daquela época antiga, que as pessoas acreditavam que para ter comando tinha que ser uma coisa de Deus, nós passamos uma segunda leva, onde as pessoas misturavam a igreja e o Estado numa coisa só. Então Deus é que fazia as coisas. Se desse errado era Deus, se desse certo era Deus. Quando nós mudamos isso, nós mudamos para um outro sistema, onde as pessoas escolhem. Aí nós pensamos nesse formato de república. E ali sentavam do lado daqueles que acreditavam que não podia acontecer, porque tudo era predestinado na vida, sentavam à direita. E os outros que achavam que podia mudar, sentavam à esquerda. Essa era a grande divisão do inconformismo. Era só isso que fazia a separação. E aí, amigos, sinceramente, eu acho que tem muito mais gente que acha que é uma coisa e, na verdade, é outra. Porque eu não creio que as pessoas sejam instintivamente más. Acorda de manhã cedo, eu quero fazer o mal. As pessoas são conduzidas e aí o que acontece muitas vezes? Não sabem como reagir a essa condução por conta do destino. Nós temos uma tarefa. A tarefa de não é só reagir. Começou esse processo, eu passei praticamente um ano conversando com a Lúcia, enfim, porque por vezes você fala, será que esse negócio vale a pena? Você vai chegando numa certa idade, né? Você vai ficando mais velho. Aí eu olhava lá nas redes sociais e tal, e dizia, de onde é que uma pessoa como o Ciro alcança a força para começar tudo de novo? E vai de escola em escola, e faz palestra, e não sei o quê, e eu vejo a universidade, e ele fala com o mesmo entusiasmo como se tivesse 16 anos, 18 anos, né? Então eu digo, a gente não tem o direito de não acreditar. O Eduardo usou essa expressão, né? Foi a última frase linda dele, naquele Jornal Nacional, ele falou, a gente não vai desistir do Brasil. Então nós não vamos desistir do Brasil. Eles podem fazer o que quiserem, eles vão sempre saber o seguinte, haverá sempre alguém que vai encontrar um caminho, Aqui em São Paulo, eu acho que serve para todo mundo no Brasil, a gente está encontrando esse caminho. E a gente não acha que ninguém é nosso inimigo, que ninguém... Apenas nós queremos ter a oportunidade de sair dessa lógica de que existe um lado vezes o outro. Não é 100% verdade. Os lados que existem mesmo é a insensibilidade e a sensibilidade. Enquanto a gente existir, vai haver sensibilidade. Você pode ter o que você quiser, mas você sempre fica incomodado quando você vê as coisas acontecendo com tanta distorção, com tanta diferença. Por quê que uma criança que nasce aqui nesse bairro que nós estamos vai viver até os 85 anos? E por que se ela estiver lá em Cidade Tiradentes, ela vai nascer e vai viver com 55 anos? Por que ela está condenada a morrer com 55 anos se a daqui pode viver até 85 anos? Isso não está certo. Não é justo. Por que aqui tem que ter 50, 100, 200 cinemas, 20, 30 universidades? E outro dia, na Zona Leste, eu perguntei para umas crianças, quem daqui já foi ao teatro? 20 meninos. Ninguém. Aí eu, constrangido, porque eu achei, não, eu acho que eu perguntei muito, teatro já é muito... Eu falei, quem já foi ao cinema? Só 10%. 2 meninos de 20 já tinham ido para o cinema. Não é possível que não tenha gente em São Paulo que nunca foi ao cinema. Tem um monte de gente que nunca foi ao cinema. Tem um monte de menino que não tem essa chance. Agora, será que é tão complicado assim? Permitir que as pessoas possam ir ao cinema? E o cinema fica fechado em tantos horários? Será que é tão difícil assim? Não é tão difícil. É preciso ter vontade política. E aí, todo mundo sabe, não é falta de recurso. Não é falta de recurso, é falta de vontade política. Porque todos nós sabemos que tem que ter responsabilidade, tem que encaixar, enfim. Mas quando você prioriza uma coisa ou outra. Por exemplo, um exemplo mais simples dos simples. Eu sei que tem que apertar, que tem custo, enfim. Mas quando no ano passado o governador Dória assumiu o mandato, o deputado Rafael está aqui, o deputado Caio, eu sei que todos os outros deputados estaduais, Rafa, e enviou para a Assembleia um projeto para reduzir o ICMS
dos combustíveis de avião, TAM, Gol e Azul, diminuíram 50% do que eles pagam por ano, por mês, de ICMS. No caso de São Paulo, eles pagavam 900 milhões de reais. Eles passaram a pagar 450, metade. A pergunta é, e o povo, o que ganhou com isso? Não, mas é que isso gera emprego, porque eles podem... Enfim, mas não dá para dividir isso um pouco com essas pessoas que estão fechando escola de autista? Não dá para permitir um pouco? Dá para você andar no centro de São Paulo, a vergonha que a gente passa, essa multidão, nós estamos com 27 mil pessoas hoje morando nas ruas de São Paulo. É uma cidade. Muitas cidades do Brasil não tem 27 mil pessoas. Essa cena, todos os dias, esses meninos sem nenhuma perspectiva. Nada de perspectiva. Qual é a chance que tem um rapaz de 17 anos de poder fazer um movimento qualquer, se ele não tem, se a gente não consegue emprego para quem tem experiência, imagina para um rapaz de 17, 18 anos. Então, essa iniciativa, por exemplo, que a gente fez lá, e que nós tínhamos feito aqui no governo de São Paulo, nós começamos juntos, fizemos em poucos meses 30 mil meninos no estado de São Paulo, em várias cidades, para testar, o Marco acompanhou, enfim, para dizer o seguinte, primeiro ato do governador, suspende o programa, porque é um programa que vai vincular com o março. Mas, sinceramente, não é possível que a pessoa seja insensível. Mas são. Não fazem por mal, mas são. Porque não tem essa visão, não tem essa vivência, e, sinceramente, não acham que é um número. É um número. É como se você soubesse agora que teve um problema grave lá, não sei aonde, na Indonésia, que morreram 15 mil pessoas. É chato e tal, mas é tão longe que eu nem me dou conta. Tem gente que acha que nasceu aqui por azar. Que um problema de DNA. Ele nasceu aqui no Brasil só. Como se ele não fosse de verdade, não tivesse a ver com isso. Porque ele não se sente brasileiro. Ele não se comove com o problema das outras pessoas brasileiras. Claro, a pessoa, na verdade, quando ela fala, é os Estados Unidos, coitado, eles não têm noção. Dá a impressão que os Estados Unidos têm um país frágil, um Estado fraco. Os Estados Unidos não tem nada de fraco. E nem o Estado é fraco, o Estado americano é forte, é poderoso. É ao contrário do que eles estão falando. É ao contrário. Um Estado fraco vai ter, na verdade, políticas fracas. Políticos que são desmoralizados. As pessoas que ninguém confia. É isso que nós produzimos. Ou seja, se os líderes estão desmoralizados, se a política está desmoralizada, nada presta, então aí nada presta. Tudo bem. E aí, para nós tem que ter um Estado fraco. Para eles tem que ter um Estado forte. Agora, é claro, meus amigos, isso também tem os seus interesses econômicos. Claro, a gente compra e a gente vende. Se a gente é fraco, a gente não tem força para nada. Se a gente é forte, a gente tem força. Eu não creio, nem que seja da vontade de quem dirige, por exemplo, a Petrobras, fazer aumentos de gás de cozinha, que vai chegar a R$100 esse ano. Mas é claro que ele também não consegue controlar. E nós não temos força para controlar se não tiver um Estado que tenha força. E para isso, tem que ter gente de verdade que possa ter sensibilidade de poder, no fundo, voltar a conquistar a confiança do povo. Essa é a nossa tarefa. Difícil, mas de verdade, se não fosse para nós, não seria difícil. Eu também não conheci nenhuma tarefa para a gente que é fácil. Então, esta é a nossa tarefa. Eu tenho certeza que nós vamos fazer uma caminhada daqui, como vocês usaram essa expressão. É uma caminhada para outros lugares, a gente viu as repercussões disso em todo lugar. Quando somam os nossos dois partidos, todo mundo fica um pouco ligado, quem não é da política, mas quem é da política, ou quem tem noção política, sabe o que isso quer dizer. Quer dizer, de cara, um tempo de televisão e uma força política maior, por exemplo, que o maior partido do Brasil, que é o PT. É um grande partido, mas nós dois juntos somos maiores que o PT, em todos os números, né? E nós temos que conviver, temos que reconhecer diversos méritos que eles também têm, claro, mas, sinceramente, nós não somos obrigados a ficar subjugados a nada. Porque não existe na política essa coisa o histórico da vida. Não existe. Se fosse assim, nunca haveria mudança. Se fosse assim também, sinceramente, não teria nem Bolsonaro. Qual era o histórico? Quem conhecia alguém que era do 17? Ninguém sabia o que era o 17, não é? Essa que é a verdade. Então, por isso, amigos, aqui todo mundo está compreendendo. Né? As pessoas sabem. Esse aqui é a porta, a chave de uma porta que não é para São Paulo, é para o Brasil. E eu sei que esse caminho que a gente vai trilhar é do tamanho dos nossos sonhos. Por isso,
eu quero agradecer muito a todos vocês pela gentileza de estar aqui hoje, pela deferência de vocês todos de nos acompanhar aqui. Pedir desculpa porque, enfim, como a gente era para fazer uma coisa menor, acabou ganhando dimensão. E pedir desculpa a tantos amigos que eu sei que estão aqui, vários candidatos a prefeitos, enfim, de todo o estado de São Paulo e de outros lugares. Agradecer muito e dizer que a gente tem que estar à altura dos desafios que a gente se impõe, né? É uma expressão importante. Se você não quer o desafio, você não precisa estar à altura. Agora, quem aceita o desafio tem que estar à altura. Quando a pessoa trata comigo, sabe, vai ter problema, é sempre difícil, tem as vantagens e desvantagens, mas tem palavra. Aqui tem palavra. Está combinado, está combinado. Um abraço, viu? Não, quero agradecer, mas reiterar nossos agradecimentos agora. Sabemos que muitos outros poderiam falar e falariam muito bem, como os nossos líderes na Câmara dos Deputados, o deputado Maulon, o deputado Volney e outros companheiros aqui, o próprio presidente municipal do PSB, o vereador Eliseu Gabriel, grande companheiro do PSB, mas também sabemos que estamos num momento que não se pode reunir num lugar tão apertado durante muito tempo. E sabemos que há muitos companheiros que não conseguiram entrar, que estão lá fora, e companheiros. Então, quero agradecer as brilhantes presenças dos senhores e senhoras, de todos os companheiros, e dizer que vamos começar, demos o primeiro passo, e vamos até o último, e vamos à vitória. Muito obrigado. Queria iniciar a coletiva aqui, doutor Carlos. Vamos lá, gente. Carolina da Folha de São Paulo quer fazer uma pergunta, por favor. Por favor, doutor Márcio. Doutor Márcio. As pessoas... Vem pra cá, vamos fazer quebra-queixo. Vem pra cá. Não vai... Deixa ela vir, por favor, não vai dar. Não, mas tem que fazer com todos. Rapaz da Jovem Pan. Pode falar. Vamos lá, coletivo agora, por favor, gente, 1 minuto de silêncio. Todas, livro, né? É claro, oi. Acho que não, né? Não precisa de microfone. Não precisa de microfone. Então é muito comum você ter uma certa confusão. São 30 partidos e, enfim. Mas é claro que há um tipo de pensamento e o nosso está num outro campo político, não é? Aqui em São Paulo, eu sinto, não é? O eleitor basicamente tem a opção de renovar o mandato do prefeito, que é uma continuação do mandato do governador Dória. Portanto, é um governo Dória-Bruno, que é o número 45, né? E há um outro campo, que nós vamos fazer uma disputa leal, como tem que ser, com o eventual adversário do nosso campo, que é o PT,
e nós vamos fazer uma disputa honesta de quem é que vai eventualmente para o segundo turno, e se chegar aí é uma outra eleição de novo. Como no caso da presidência da República, pelo menos nesse instante, o presidente não está afiliado a algum partido, ele ainda não se manifestou com relação à questão de eleição municipal. Acho o mais provável que ele acabe não se manifestando, né? Essa eleição municipal, ela vai ficar muito voltada a esse assunto, quer dizer, o que fechou de posto de saúde? Por que fecharam 106 postos de saúde em São Paulo? As pessoas que estão lá, elas dependem desse posto de saúde. É claro que tem um componente ideológico, porque a eleição de São Paulo repercute no Brasil todo, mas a vida das pessoas que está ligada ao voto diretamente tem muito a ver com o serviço que está funcionando ou não está funcionando. E, de maneira geral, os serviços públicos estão com problema, em especial o serviço das pessoas mais pobres, né? Perguntando agora para os presidentes dos partidos também, a gente vê nascer aqui hoje uma outra esquerda alternativa ao PT. É isso, a ideia é deixar, né, o PT para trás, vamos dizer, no momento em que eles tiveram de governo, etc., e tentar construir uma oposição nova daqui por diante. Não, veja bem, nós vivemos com o PT, convivemos com eles, cada um de nós dá seu turno, já teve apoios várias vezes do PT e apoiamos o PT várias vezes. Isso não há nenhuma dificuldade na convivência com o PT. Mas é evidente que nós, somados, temos um tamanho maior que o PT. Por exemplo, em termos de tempo de televisão, que é uma coisa importante, a somatória dos dois partidos gera 60 deputados federais, portanto 600 segundos. O PT tem 54. Ele é de muito respeito, mas é claro que a nossa somatória passa para o Brasil uma conta que as pessoas talvez não tivessem na noção, de que o PT é muito importante, mas ele não é o único e nem o maior, né? A somatória de vários outros fica maior que o PT. Governador, o ex-governador Geraldo Alckmin esteve com o prefeito Bruno Covas essa semana, eles conversaram, disseram que não sairia uma chapa, mas eu queria saber como está a sua relação com o ex-governador. Você acha que ele apoiaria o Bruno Covas ou o senhor na prefeitura? Não, se eu conheço o governador Alckmin, pela lealdade que tenho com ele, ele vai apoiar no partido que ele tiver. Se ele estiver no PSDB, ele não vai deixar de apoiar o Bruno, claro. E, sinceramente, eu torço, e todos nós torcemos, para que o Bruno fique saudável, que ele tenha força, que ele reaja, que ele possa se curar, para que ele possa ser enfrentado e derrotado no voto, que é o que o avô dele me ensinou uma época, né? O Mário Covas, um grande Mário Covas, ou seja, você ter saúde para poder ir para o embate, que é o embate da política. Ele representa uma força, que chama-se João Dória. Na cabeça dele, na cabeça do PSDB, o João Dória é candidato a presidente da República. E eles vão fazer todo o caminho para isso. O João Dória ficou alguns meses na prefeitura, largou. Vai ficar alguns meses no governo do Estado, vai largar. É o que ele tem como meta. Né? E aí quem vai decidir se é isso que tem que acontecer ou não é o povo de São Paulo. Aproveitando a oportunidade de ter o Ciro Gomes aqui com a gente, eu queria que o senhor comentasse um pouco essa questão do corona, deu uma escalada ontem, enfim, com a declaração de pandemia, e a gente, enfim, está acompanhando os passos do governo, no sentido de conter isso e também a reação da Bolsa. O que o senhor acha que o governo deveria fazer? O senhor acha que o governo está tendo uma resposta adequada para a questão de saúde e para a questão da economia? Não, na questão da economia, o governo está simplesmente assustado e, evidentemente, não sabe o que fazer. Porque a primeira providência, diante de uma crise que se agrava, é você baixar a bola, atenuar a arrogância e chamar. E o Bolsonaro está fazendo exatamente o oposto. Puxando briga, criando caso, inventando confusões onde não havia. Imagina, numa hora dessa, o eleito pôs sob suspeito o processo eleitoral que o elegeu. Só um negócio de doido pode explicar uma coisa dessa. Mas, na verdade, é a tática irresponsável de desviar o assunto, porque a Bolsa está caindo no Brasil, não é por conta do coronavírus, porque a Bolsa da China hoje, fechou a conta agora, porque eles estão lá de manhã, de madrugada, caiu 1,5%. A do Brasil fez o terceiro circuit break em uma semana. Então, evidentemente, e eu também já sabia, porque quem tem experiência sabe que os fundamentos da economia brasileira estavam em pandarecos e havia uma exuberância irracional na Bolsa brasileira, visto inclusive pela fuga de capitais. Antes do coronavírus, o Brasil perdeu 50 bilhões de dólares de investimento na Bolsa ano passado. E esse ano já tinha saído 47 bilhões nos 2 primeiros meses, antes da notícia do coronavírus. Portanto, o problema brasileiro é muito grave, mas tem solução. O coronavírus, nesse momento, o que se impõe é preocupação, porém, nós precisamos ajudar o povo a enfrentar o problema. Né? Então, não é com pânico, não é com notícia subjetiva, é uma marolinha, o Bolsonaro falou, não é assim. Tem que dizer para as pessoas que isso é um vírus, que quando se infesta, dá tosse seca, eu vou aproveitar aqui, dá tosse seca, dá febre alta,
e atinge pessoas com maior problema do sistema imunológico, as pessoas mais idosas, as pessoas que estão em tratamento quimioterápico, né? Crianças são menos atingidas por esse tipo de vírus, e que a profilaxia é o máximo que você pode fazer nesse instante. Lavar as mãos de forma sistemática, evitar aglomerações, enfim, não espirrar aberto na frente das pessoas, que é o que a gente pode fazer. E as autoridades estão se preparando, né? O Brasil tem o SUS, coisa que os norte-americanos não têm. Então você tem 48 horas, nossos cientistas conseguiram mapear o genoma, já há notícia de uma vacina desenvolvida por cientistas cubanos, e é o que nós temos que fazer, empoderar as nossas universidades, nossos institutos de pesquisa, para que a gente avance na capacidade de enfrentar esse problema. Governador, o senhor teve alguma conversa sobre política, eleições com o ex-presidente Lula desde que ele saiu da prisão? Há a possibilidade de uma formação dessa frente com vocês juntos, que eles apoiem você ou até o Márcio na prefeitura, já que ele não tem candidato para o momento? A resposta é não tive nenhuma conversa. Eu vou falar que eu vi no contexto aqui, nada a ver, vamos apoiar o nosso curso, que ele é o melhor para São Paulo. Saiu o carro da percepção correta de que parte do problema brasileiro deve-se à redução da política pela população odienta que o PT serva em relação ao bolsonarismo boçal, e nós precisamos encontrar um caminho alternativo. Governador, o deputado Felipe Rigoni esteve no Roda Viva e comentou as críticas que o senhor fez à deputada Tabata Amaral. Ele disse que o senhor se mostra autoritário. Como você responde a isso e também como está a sua relação com a deputada hoje em dia? Não tenho nenhuma vontade de comentar esse assunto. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Valeu. Valeu.